Bom, pessoal, agora a gente vai ter a próxima apresentação. O Eduardo Lucas Pinto, o Elifas Fernandes Gorgonho, Farias, o Wagner Tadeu Mendes, falando sobre como criar um hotspot sem fio com soluções livres. Ele está mudando a resolução. Pronto. Bom dia, pessoal. A gente vai apresentar uma implementação do hotspot com soluções livres. À minha direita está o Wagner, Elifas e eu sou o Eduardo. A agenda, vocês podem ver, a gente vai falar um pouco do projeto, qual era o objetivo do projeto. Um site survey foi feito, o investimento e as limitações, a solução, a estrutura, a característica e um demo, como vai ser feito. Então, a parte de apresentação ela é muito curta e vocês vão ter bastante tempo para ver o que a gente fez de implementação. O projeto ele tinha como objetivo instalar num campus de universidade um Wi-Fi zone. A área de cobertura total dele era de 10 mil metros, ou seja, aproximadamente 100 por 100 metros. O orçamento era extremamente reduzido, a gente tinha R$5.000 para gastar. Tivemos que usar software livre para diminuir custos. Também tinha um problema de aumentar o autoatendimento para o usuário. A gente não queria ter que ter um suporte para o usuário final, ou seja, para o nosso aluno. Então, a gente precisava que ele entrasse e fizesse toda a parte de autenticação baseada em alguns conceitos. Também teve que ter um processo de revalidação, porque o aluno pode deixar de ser aluno durante algum tempo, e essa era uma facilidade que a gente dava para o aluno. Ou seja, se ele não pagasse uma mensalidade, se ele deixasse fazer alguma coisa, ele perderia essa facilidade dentro do campus. Também login único. Então a gente precisava identificar que ele seria único naquela rede. Se alguém entrasse com aquela outra senha, um deles deixaria de estar conectado. Aqui é o mapa que vocês podem ver, e a gente teve que usar, feito um site survey, nós acabamos usando 5 roteadores wireless para mapear toda a universidade, para a gente poder trabalhar com ela. Aqui, basicamente, o custo que a gente teve de roteador, 5 antenas de potência, a gente teve que botar uma antena um pouco maior, switch, infraestrutura, cabeamento, e um servidor de firewall, porque ele estaria fora da nossa rede e nós queríamos algumas características dentro que o aluno não acessasse, por exemplo, YouTube, algumas regras para evitar o congestionamento dentro da rede e do próprio link de acesso à internet. Então, esse custo ficou em 4.200, então ficou dentro do que a gente tinha estipulado como prazo, como meta inicial. Quais são as principais limitações que nós encontramos? A primeira era a mobilidade. Só que a mobilidade dentro da sala de aula não é necessário. Então, o aluno, quando ele sai de um lugar e vai para outro, ele se desloga de um lugar, se loga no outro roteador wireless. Então, não tinha aquele conceito de você sair navegando, caminhando com o notebook dentro do ambiente. Então, com isso, a gente reduziu, retirando um componente muito caro, que era o switch wireless, que era o que encarecia para a gente bastante a nossa implementação. O outro conceito que a gente fez foi educar o usuário. Então, quando você pega a concentração, se eu tenho uma concentração de usuários perto da biblioteca, eu tenho mais de um roteador wireless sendo acessado naquele momento, ou seja, tendo a abrangência naquele local. Então, a gente criou uma cartilha onde o usuário era instruído, olha, se você entrar nesse roteador e estiver lento, tente outro até você conseguir uma velocidade razoável dentro do ambiente que você está. E isso deu certo e ninguém reclamou até hoje. Tem uns 200, 300 usuários acessando praticamente simultaneamente dentro da faculdade. Agora eu vou passar a palavra para o Elifas, que vai explicar um pouco da solução.
Bom dia. Eu vou começar a falar sobre a solução. Então, com isso que o Eduardo explicou, a questão dos custos que a gente tinha, tudo, foi desenvolvida a seguinte solução. O cliente Wi-Fi, tanto móvel quanto fixo, pode ser um notebook ou pode ser o celular, ele vai pelo Captive Portal, ele se conecta ao nosso roteador wireless, que passa para o servidor Radius, e com isso dá o nosso acesso à internet. Nesse servidor Linux, que é o Radius, ele tem o Radius e o Firon configurados. Eu vou estar explicando para vocês um pouco da estrutura. O que o cliente Wi-Fi precisa ter? Basicamente um browser com suporte a JavaScript. No caso de clientes de celulares, no Windows Mobile 6, a gente tem um problema com o Internet Explorer, que a versão dele é um pouco antiga, ele tem os problemas de login. Então é aconselhável usar um outro navegador. Com os outros navegadores Opera, Firefox, a gente não tem nenhum problema quanto a isso. No roteador a gente configurou com dois modelos. Tem o Linksys e tem o D-Link. A gente instalou o DDWRT dentro deles, fez as configurações do DDWRT para que ele possa ter essas configurações. E instalamos o Chili Spot neles. E o servidor Linux está configurado com o Radius e com o MySQL. O MySQL fica à base de dados dos alunos. Lá tem os campos se o aluno pode se conectar ao wireless ou se não pode. É tratado se tem uma conexão e outro aluno tentar se conectar com a mesma senha, ele não funciona, é bloqueado. Ele só permite um login por vez. E aqui a gente deixou os sites de onde a gente pegou essas soluções, por ser tudo free. Pessoal, bom dia. Meu nome é Wagner e vou estar explicando para vocês um pouquinho das características dessa estrutura que foi aplicada. Então, os roteadores, o Elifas já apresentou, tanto o Linksys e o D-Link. No caso, ele tem um modelo específico, no caso do Linksys, que é o WRT54GL, pois ele tem mais memória dentro dele para você poder colocar o DDWRT. O outro, que tem menos memória, que é o mais comum do mercado, o G, ele também tem memória, ele tem 8 megas. Só que você não consegue configurar o Chili Spot dentro dele, somente esse que tem 16 megas. Junto com essa configuração no DDWRT, que nada mais é que um Linux dentro do roteador, mudando as características do perfil comum que tem dentro desse roteador, que é aquela tela de configuração do próprio fabricante, tem a parte do servidor também, que provê a autenticação desses usuários. É um servidor Linux com o Radius, esse Radius utilizando uma base de dados MySQL, que nós vamos estar apresentando aqui na demo. Essa base ela pode ser outro tipo, como por exemplo o LDAP ou outro tipo de base de dados, não tem problema, o Radius ele é bastante portável com relação à base de dados. E para o Captive Portal, a gente utilizou o Apache e o PHP para utilizar o conceito do AM, né? Para você poder ter a página de autenticação do hotspot. E o cliente, qualquer browser ali com suporte JavaScript, mobile, PC, etc. Então, vou entrar aqui na demo, para a gente começar a ver como que essa estrutura funciona. Então, eu vou conectar aqui numa rede wireless. Então, aqui ele já está até conectado na PCO05, que é o nome desse roteador aqui que está ligado do meu lado. Esse roteador, vocês podem observar que ele não tem chave, ele conecta direto. E se eu tentar acessar qualquer site, ele vai ser automaticamente redirecionado para a página de autenticação. Então, por exemplo, eu vou tentar acessar o site .com.br. Então, quando eu tento fazer esse acesso, é apresentada a tela de autenticação. Essa tela é PHP, então ela é facilmente personalizável com as informações da empresa. No nosso caso, na implantação que nós fizemos nessa faculdade, nós utilizamos ali um explicativo, um autoatendimento, para que o aluno tenha instruções básicas, como ele pode fazer a conexão com o hotspot, a validação da conta dele. Então, nós integramos algumas aplicações junto com esse portal. Então, eu estou aqui com uma conta que nós criamos aqui. Vou acessar. Ele vai abrir um pop-up, vai mostrar o tempo de conexão. Eu posso ter contas com limites de tempo de conexão de duas formas. Ou um tempo limite, por exemplo, a conta ela pode utilizar 1 hora de acesso à internet. Ou a conta pode usar até a data do dia 1º de dezembro. Então, ele vai fazer a contagem regressiva. No primeiro caso, ele vai debitando as horas do acesso à internet, e no segundo caso, ele vai poder usar a qualquer momento até chegar no dia 1º de dezembro. Quando chegar no dia 1º, ele terá que fazer uma revalidação no sistema. Por isso nós realizamos uma parte